Sukuna está evoluindo e você não percebeu isso, mas o GG Akutami está dando pequenas pistas e eu vou te provar como que o Sukuna Pokémon está evoluindo e ainda tem coisa para mostrar logo depois do anúncio dos patrocinadores. Você está procurando um aplicativo incrível para ver animes, filmes e futebol? Ah, rapaz, já sei! Tem o YouCine. Esse é um aplicativo que eu utilizo. É por lá que eu vejo alguns animes que eu não consigo ver em alguns outros lugares, como por exemplo o Dungeon Mesh. E não para por aí, se você gosta de futebol como eu, você pode ver todos os jogos do seu time no YouCine, inclusive o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Baixe já, o link está nos comentários fixados e na descrição do vídeo. E bom galera, a gente sabe muito pouco do passado do Sukuna. Pra ser sincero, basicamente a única coisa que a gente sabe do passado do Sukuna é que ele tinha um irmão gêmeo que acabou morrendo ainda no útero. E isso não explica o porquê que o Sukuna tem 4 braços e 4 olhos. Na verdade, esse conceito de 4 olhos do Sukuna está diferente de quando ele nos foi apresentado pela primeira vez. Quando a gente viu menções do Sukuna com 4 olhos do passado, foi através do Kenjaku e ele comparou o Tengen com o Sukuna, com essa imagem aqui, e também num flashback da Yorozu. E em ambos os casos, o Sukuna tinha essa aparência. Os seus olhos de um dos lados tinham uma aparência de carne, não era algo muito agradável de se olhar, e lembrava, assim como o Kenjaku deixou bem claro, o próprio Tengen. Mas isso não é assim no momento em que o Sukuna ressurgiu com a sua forma completa no corpo do Megumi. Nesse momento, os seus 4 olhos de um lado têm um aspecto mais duro, como se fosse uma espécie de máscara mesmo, o que já é completamente diferente do que nos foi apresentado lá no início. E talvez isso já seja uma demonstração de evolução do Sukuna, afinal ele ficou 1000 anos preso em um objeto amaldiçoado e isso pode ser suficiente para que o Sukuna consiga evoluir um pouco, porque a gente sabe também desde o começo da obra que os dedos do Sukuna estavam ficando cada vez mais difíceis de serem contidos. Isso pode significar que mesmo preso lá no objeto amaldiçoado, o Sukuna aos poucos estava evoluindo. A gente ainda não sabe, mas pode ser um sinal, e essa carapaça em seu rosto pode também ser um sinal que o GG está nos mostrando de que ele está evoluindo de alguma forma. Mas não para por aí, porque durante a luta que ele está tendo contra todo mundo, contra o Itadori, contra o Gojo, ele também está mudando essa parte do seu rosto. Então veja bem, no início ele tinha um rosto do seu lado direito como se fosse uma carne viva. Depois, quando ele ressurgiu, já era uma espécie de carapaça. Mas durante a luta que ele teve, esses olhos começaram a ficar maiores. E isso é perceptível ao longo da luta, principalmente nas artes em que o GG Akutami nos traz. Nessa primeira arte, dá para perceber que o olho do Sukuna está bem menor do que depois, quando ele já enfrentou, por exemplo, o Yuta e também acabou levando um golpe da Maki. Isso pode significar que ele está de fato evoluindo e é natural de Jujutsu Kaisen que isso aconteça, porque a gente sabe desde o começo também que toda vez que um personagem se coloca em uma situação de risco e ele consegue superar essa situação, ele fica melhor. É assim que os xamãs ficam mais fortes em Jujutsu Kaisen. E o Sukuna já tá lutando aí, já tem um tempão, matando todo mundo, se colocando em situações de risco, e isso vai fortalecendo também o Sukuna de certa forma. Então esse olho mudar ao longo da luta também pode significar uma própria evolução do Sukuna. E isso acontece até o momento em que ele encara o Itadori. Em certo momento o Itadori começa a soltar flash negro um atrás do outro. Se eu não me engano foram 8 flashes negros no Sukuna, e um desses flashes negros acerta bem a cara do Sukuna, bem esse lado que tem essa carapaça do Sukuna, e quebra ela. Tanto é que a parte de baixo do olho do Sukuna, o olho inferior, meio estranho falar isso, mas foi o que aconteceu, acaba sendo quebrado e só sobra um olho desse lado direito do Sukuna. E esse olho começa a ficar ainda maior, como se compensasse a falta do seu outro olho do lado direito. No início, ainda por cima, dá para perceber que esse lado direito dele está meio que quebrado.
mas depois ele vai contornando e ficando exatamente na mesma forma que tem o olho direito. Não tem aquele pedacinho quebrado mais no lado direito do olho do Sukuna, ficando somente o olho gigante ali do lado direito com um pedacinho ali de carapaça cercando exatamente ao lado desse olho, ficando algo bem ajustado. Na minha opinião, isso daí é uma certa evolução e ainda falta cair esse olho direito completamente e demonstrar o Sukuna sem essa carapaça, com um rosto mais homogêneo ali, simétrico de um lado do outro. Isso, na minha opinião, pode acontecer. E muita gente acreditava que somente era uma forma do GG Akutami mudar a sua arte, ele decidiu mudar como é que era o Sukuna, porém ele me lança, depois disso tudo, uma outra arte. Uma arte mais atual, e a gente vê justamente o Yuta no corpo do Satoru Gojo e o Sukuna antigo. E nessa imagem dá para perceber que esse lado direito do Sukuna está em carne viva, como era antigamente e não como é hoje. Lembrando que o próprio GG Akutami já lançou uma arte mais atualizada, que foi no momento em que ele encarou a Maki, e ele estava com essa carapaça em seu rosto. Então demonstra que o GG não mudou simplesmente a forma de desenhar o Sukuna, ele sabe que mudou completamente esse lado direito e talvez isso signifique alguma coisa. Isso para mim foi um sinal de que não foi assim aleatório, não foi simplesmente uma vontade do GG Akutami mudar a estética do Sukuna, não. Isso pode representar alguma coisa e pode representar algo que o Sukuna está escondendo e está evoluindo aos poucos. E que no momento em que ele perder esse lado completo aí do seu rosto, do lado direito, isso pode significar que o Sukuna alcançou o seu auge. A gente não sabe como que o Sukuna vai alcançar esse auge, talvez se assimilando ao Tengen e assim lembrando o que o próprio Kenjaku disse, porque lembra que o Kenjaku disse que ele se parecia muito com o Tengen, e o próprio Tengen falou que ele alcançou aquela forma depois de viver muitos anos. Então isso pode significar que a forma perfeita que o próprio Tengen alcançou foi somente através desse processo de assimilação que ele acabou fazendo e passando por todo esse tempo, e que o Sukuna também vai fazer esse processo de assimilação igual ao Tengen e vai alcançar sua forma perfeita, sem esse lado meio estranho aí, com essa placa e anteriormente com essa carne viva. Então é um processo de evolução do Sukuna e ainda falta uma etapa, se a gente for pensar assim, que é a etapa que ele tem um lado igual ao outro, simétrico, igual ao que o Tengen tinha. Isso, na minha opinião, é um sinal de que ainda falta para o Sukuna evoluir mais um passo, ainda falta muito para o Sukuna perder. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Isso te convenceu ou você tem uma outra opinião sobre o Sukuna? Você acha que ele não vai conseguir mudar esse lado do rosto dele, que simplesmente vai ser assim até o fim? Deixa aqui nos comentários a sua opinião também. E claro, sempre de uma forma muito amistosa, pô. Aqui a gente só tá conversando, não é pra brigar, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui e agradeço por você ter visto até agora. Até mais!